E aí, vamos continuar nosso curso aqui de função exponencial, trabalhando um aspecto, né, que aparece a partir da função exponencial ou de outras situações que envolvam, né, potências, variáveis no expoente. Essa questão aqui vai nos levar a discutir hoje equações exponenciais. Então, vamos primeiro fazer essa e depois resolver algumas questões de equações exponenciais. Uma pesquisa feita por biólogos de uma reserva florestal mostrou que a população de uma espécie de certo animal está diminuindo a cada ano. A partir do ano em que se iniciou a pesquisa, o número desses animais seguia a lei matemática. Então, repare, o número n da população tem um n0, que é a população inicial, 3 elevado a menos 0,05t. Quando eu dizer esse menos aqui, o que você percebe logo, pelo que a gente já estudou? A gente inverte, a base fica 1/3. Ora, se a base fica 1/3, então é decrescente, né? Então, uma função com expoente aqui é maior que 1 e com expoente negativo, significa que é uma função decrescente, tá bom? Quando t igual a 0, é aqui assim, ó. É esse ponto bem aqui, ó, n0, população inicial, e assim vai decrescendo, tá? Então, a gente viu um pouco disso, esse tipo de percepção a gente ganha analisando gráficos, tá? Então, o n0 aqui, ó, é esse ponto aqui assim, tá bom? É esse n0, a população inicial, quando o tempo é 0. Aí o tempo vai crescendo, mas a população vai diminuindo. Por quê? Porque eu vejo aqui o negativo. Tá, isso não é de equação exponencial, é análise da função, tá bom? A partir daí, vamos então agora perceber outra característica que a gente vai ver futuramente, né, na equação. Quando a gente tem uma equação, a gente precisa igualar um lado do outro. Neste caso aqui, você vai perceber a nossa estratégia, qual vai ser? Vai ser igualar a base para poder igualar os expoentes. Guarde essa informação, já estou antecipando aqui, tá? Ó, calcule em quantos anos a população desses animais estará reduzido à terça parte. Então, inicialmente tem n0, depois de um certo tempo ficou 1/3 de n0. Tá? Então, essa é a situação. Está aqui, depois veio para 1/3 de n0. Então, que tempo é esse? Essa é a pergunta. Tá? Essa é a pergunta. Vamos lá calcular, então. Letra A aqui, né? Vamos separar aqui a letra A. Letra A. Vou deixar aqui assim. Letra A. Certo. A partir daí, vamos resolver. Então, o n vale 1/3 de n0, tá? Então, isso é o nosso n. É 1/3 de n0. Inicialmente, no t igual a 0 está n0. Num tempo t que eu quero achar, vale 1/3 de n0. Bom, basicamente é substituir aqui nessa função n, que é n de t, né? Então, isso implica que se n igual a n0, 3 menos 0,05t, logo 1/3 de n0 igual a n0, 3 menos 0,05t. Tá? N0 dividido por N0 dá 1, né? Então, 1/3 igual a 3 menos 0,05t. Aqui eu posso ou inverter esse aqui ou inverter esse aqui. Bom, vou deixar aqui 1/3 e inverter esse daqui, ó, fica 1/3. Aqui vai ficar mais 0,05t. Eu posso colocar isso como sendo mais 0,05t. Por quê? Porque 1 elevado a isso é 1, não muda nada. Tá? Feio aqui. 1 elevado a isso é 1, não muda nada. 3 elevado a mais 1,05t é eu troco o sinal do menos, vai para o mais, o 3 vai para o denominador. Tá? Propriedade de potência. Então aqui, ó, 1/3 desse lado é igual a 1/3 elevado a isso. Qual é o expoente aqui? Neste caso, é o próprio 1, né? Propriedade de potência. 1 elevado a 1 é 1, 3 elevado a 1 é 1. Então, eu posso escrever, equivalente a eu escrever 1/3 ou 1/3 elevado a 1. Se
Como base é igual, então 1 é igual a 0,05t, certo? Ou eu posso transformar isso aqui numa fração, né? 5 sobre 100, ou, né? Aqui, ó. Transformar isso aqui, ó, em 5 sobre 100, t igual a 1. Simplificando aqui, dividido por 5 dá 1, dividido por 100 dá 20. 1 vezes t é t, e o 20, multiplicando aqui, né? Logo, t é igual a 20. Neste caso, 20 o quê? Churumelas? Não, está dizendo aqui, né? Ano. Então, 20 anos. Em 20 anos, a população será reduzida à terça parte. Então, a resposta aqui vai ser, neste caso aqui, resposta 20. Resposta 20. Tudo bem? Legal. Nesse caso, 20 anos. Isso aí, qual é a grande coisa que a gente está querendo chamar a atenção? É essa situação aqui, ó. Nós temos uma equação exponencial. É isso que a gente vai tratar nesta aula de hoje, resolvendo várias equações exponenciais, quando eu vou utilizar propriedades de situações com potências e a variável estando no expoente, para resolver questões, para achar incógnitas, para achar outros valores, tá bom? Para terminar aqui, né? Qual era o número de animais quando a pesquisa foi iniciada, sabendo que após 80 anos restam apenas 12 exemplares? Aqui é uma questão de saber o N0, tá? Ou seja, a população inicial, tá? Então eu quero saber o N0, eu identifico isso, sabendo que após 80 anos são 12 exemplares. Então, ó, se N é igual a N0, 3 elevado a menos 0,05t, N vale 12, N vale 12, T vale 80. Então, eu implico, né? Então, 12 é igual a N0, 3 elevado a menos 0,05 vezes 80. E a gente sabe que esse 0,05 aqui, olha, pela transformação, dá 5 sobre 100, dá 1 sobre 20. Né? Então, isso aqui dá 1 sobre 20, ou seja, 1 vezes 80 dividido por 20. 80 dividido por 20 dá quanto? 4. Logo aqui, ó, 12 é igual a N0 vezes 3 elevado a menos 4. Aí, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e multiplicar tudo por 3a mais 4. Por que, Ricardo? Porque é o seguinte, ó, se eu multiplicar este lado aqui por 3 elevado a mais 4 e multiplicar por esse aqui, eu vou isolar o N0, tá bom? Eu vou isolar o N0. Porque, ó, 3 é mais 4 vezes 3 é menos 4, potência de multiplicação entre potências de mesma base, soma. Menos 4 mais 4, 0. 3 elevado a 0 dá quanto? 1. E aqui fica 12 vezes, né, vai ficar 12 vezes 3 elevado à quarta potência, e aqui vai ficar N0, 3 elevado a menos 4 mais 4, vai dar 0. Menos 4 mais 4 vai dar 0, isso implica que, aí ó, isso aqui dá 3 elevado a 0, isso vai dar 1. N0 então, vezes 1 é N0, é igual, vamos fechar aqui, né? A 12 vezes 3 à quarta potência. Bom, 3 à quarta potência, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então vai ficar 12 vezes 81, 972 é o número inicial N0, né? Então esse N0 aqui vai ser igual a 962, chamaram de população, né? É a população. Essa é a população inicial.
Então, vou chamar de habitantes. Tudo bem? Legal, então agora vamos resolver várias questões de equação exponencial, já com essa ideia de igualar a base e resolver. Vamos lá. Muito bem, então qual é a ideia que você tem que perseguir quando for resolver esse tipo de equação, tá? Ou aparecer de alguma forma? É você deixar na mesma base. Às vezes, por exemplo, vai estar um número C, que ele pode ser escrito como sendo A elevado a um N. Então, você vai pegar este número aqui e fazer a decomposição, né, em fatores primos, 2, 3, 5, 7, assim vai, e resolver. Repare que nessa primeira questão aqui, todos aqui estão ou na base 2 ou na base 3, tá? Por que eu sei disso? Porque é muito comum. Por exemplo, vamos pegar aqui o 2048. O maior que eu tenho aqui não chega nem a isso. Eu vou pegar só um menorzinho para não demorar tanto. Mas se você pegar aqui o 12, o 2, né? E vamos ver aqui o maiorzinho, 128, tá. Vamos pegar aqui o 256, tá? 256 é bem comum também. Ó, dividido por 2, aqui vai dar ó, 25 por 2 dá 12, sobra 1 aqui, 16 dá 8. Por 2 dá 6, né? 12, aqui dá 4. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Então, ó, 256 é 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 2 elevado a 8. Tá? 128, 2 elevado a 7. 64, 2 elevado a 6. Vai ter 64 aqui? Não. Vai ter o 16, ó. 2 elevado a quanto? A 4, né? 1, 2, 3, 4. O 8 é 2 elevado a 3. E por enquanto é isso. Outro que a gente usa bastante, o 3, ó. Vamos pegar esse aqui ao contrário, ó. 3 vezes 3 dá 9, tá? Vezes 3, ó, vezes, tá? 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, vezes 3 dá quanto? 81, vezes 3 dá 243. Então, 243 é 3 elevado a 5, tá bom? 3 elevado a 5. 81 é 3 elevado a 4. 27 é 3 elevado a 3 e 9 é 3 elevado a 2. Aí o outro que aparece aqui, super comum, é o 5. Ó. O 5 também é tranquilo. Pelo menos no início. Claro que valores maiores é mais difícil. Ó. 5 vezes 5 dá 25. Vezes 5 dá 125. Logo, 125 é 5 elevado a terceira, que é essa questão aqui. Tá? Então é assim. Alguns você já decora de tanto fazer exercício, por isso que precisa exercitar. Outros nem tanto, tá bom? Então, vamos lá aqui fazer qual é a nossa ideia? É igualar, se eu tiver aqui, ó, A elevado a M igual a C. Aí, o que a gente faz? A gente faz o C igual a elevado a N. Então, isso é equivalente a dizer que A elevado a M é A elevado a N, de onde se conclui que M igual a N, tá bom? Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? Então, aqui, ó, 128. Quem é o 128? O 128 é o nosso 2 elevado a 7. Então, isso implica que 2 elevado a x igual a 2 elevado a 7, de onde se conclui que x igual a 7, tá bom? 2 elevado a x, 16. Ah, Ricardo, não, calma. Aí, o que a gente faz? A gente faz 2 elevado a x é igual a 1 sobre 2 elevado a 16, ó, 2 elevado a quarta. Agora, você vai ter aqui propriedade de potência. Tá o sinal positivo, quando inverte o denominador e o numerador, fica o sinal negativo. E o 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, a gente vai ter essa situação aqui, ó. 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 4. De onde se conclui que x igual a menos 4. Tranquilo, né? Razoavelmente tranquilo. E aqui? Ah, não, meu Deus, aqui mudou. Calma. Aqui é o 2 e aqui é o 3. Propriedade de potência. Raiz, primeira coisa. Vamos lá. Esse aqui vai ser um pouquinho mais enjoadinho, mas mesmo assim é fácil. Ó, quando é raiz aqui, lembra da raiz. A raiz é o seguinte. É 2 elevado a isso daqui, 1 dividido por 3. 1 dividido por 3 elevado a x, tá bom? E do outro lado, 2 elevado a 3.
Potência de potência multiplica. Isso equivale a dizer que 2 elevado a 1/3 vezes x é igual a 2 elevado a 3. Logo, um terço de x é igual a 3. Multiplicando 3 pelos dois lados, a gente conclui que... Vou tirar aqui, vou tirar um dondezinho aqui que é legal. A gente conclui que é o donde, né? Essa é x igual a 9. Tá bom? Então, tá aqui a solução. Tá aqui a solução. Tá bom? Ó, 9 elevado a x. Ah, não vai dar para deixar na base 9, né? Porque 9 vezes 9 é 81, passou. Mas dá para deixar na base o quê? 3. Então, ó, isso é equivalente a dizer que 3 elevado a 2 elevado a x igual 27. Tá aqui, ó. 3 elevado a 3, ó. 27. 3 elevado a 3. Potência de potência fica... Deixa eu separar aqui. Opa. Potência de potência fica 3 elevado a 2x igual a 3 elevado a 3. De onde se conclui que 2x é igual a 2/3. Divide 2 pelos dois lados, x igual a meio. Pronto, resolvido. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Aqui, deixa eu apagar essa parte aqui, para justamente a gente ter espaço para resolver. Aí, de cabeça, eu vou falando aqui quais são os expoentes, mas fica um exercício interessante para você pegar pelo menos os 10 primeiros, do 2, do 3, do 5, do 7, tá? Que aparece muito, aparece bastante em questões, tá bom? Mas o 2, 3 e o 5, o pessoal acaba deixando muito neles, tá? Na dúvida, é só decompor. Então, aqui, ó, 3 elevado a x, 243. Isso é equivalente a dizer que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 8. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Então, 3 elevado a 5, tá bom? Aí, x é igual a 5, tá? Aqui, ó, então fica 1/5, fica 5 elevado a menos 1, que multiplica x, certo? Fica menos x. Isso aqui é equivalente. Aí, 25. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Então, é 5 elevado a 3. De onde se conclui que menos x igual a 3. Logo, né, x igual a menos 3. Como é que eu sei disso? É porque se menos x é 3, então o contrário de x é o menos 3. Ou multiplica por menos 1 e você tem a mesma solução. Esse aqui, ó, de novo, né? Ó, aqui é 1 sobre 4. Então, ó, 3 elevado a 1 sobre 4, potência de potência multiplica, dá 1/4 de x. Aqui é ao cubo e aqui eu posso escrever como 3 ao quadrado. Então, eu posso reescrever tudo isso como sendo 3 aqui. Isso aqui não é 3 ao quadrado? Então, 2 dividido por 3. 2 dividido por 3. Alguma dessas operações você pode fazer de cabeça, se você já souber, se não te confundir muito, tá bom? Aqui eu concluo que x sobre 4 é igual a 2/3. Multiplica 4 pelos dois lados, tiro aí o 4 daqui, simplifica. 4 vezes 2, 8. Então, x é igual a 8/3, tá bom? Aqui, ó, 4x, 1/8. Não dá para deixar na base 4, porque 4 vezes 4, 16, passou. Não dá, né? Então, aqui eu entendo que seja base 2. Então, fica 2 ao quadrado elevado a x, potência de potência, multiplica, né? 2 elevado a 2x. Aqui, ó, 1/8 é 1 sobre 2/3, ou seja, 2 a menos 3. Eu estou fazendo mais rápido porque eu já fiz isso anteriormente, né? Isso se conclui que 2x é igual a menos 3. Dividindo 2 pelos dois lados, a gente tem que x é igual a menos 3/2, tá bom? Então, é assim que você vai resolvendo as equações. Claro que existem variações, ó. Tem variações aqui um pouco mais complicadinhas, talvez. Vamos tentar aqui, ó. I. Deixar aqui embaixo, tá? Soluções. I vai ficar, ó, 1 sobre 5 ao cubo elevado a x igual a 5 ao quadrado, certo? Certo. Fica
5 a menos 3x. Por quê? Porque inverte aqui, né? Tá positivo, fica negativo, potência de potência, multiplica. E aqui vai ficar 5 ao quadrado. De onde a gente conclui que é menos 3x igual a 2, divide por menos 3 dos dois lados, fica x desse lado e fica menos 2 terços aqui, né? Só dividir os dois lados por menos 3, tá? Quando a gente faz isso, ó, se eu divido por menos 3 desse lado e por menos 3 desse lado, aqui dá 1 e aqui dá menos 2 terços, tá bom? Esse eu já faço frequente, eu espero que você já consiga acompanhar esse tipo de raciocínio. Aqui, ó. Aqui, ao invés de ser 4, eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado. Aqui, ao invés de ser 8, eu posso escrever como sendo 2 ao cubo, certo? Então, vamos lá para J. Fica 2 elevado a 2 dividido por 5. 2 elevado a 2 dividido por 5. Potência de potência, o x está lá fora, multiplica, né? Então, estou exigindo um pouquinho aí justamente porque eu quero que você se habitue a fazer esse tipo de operação. Aqui fica 3 sobre 2. Positivo vai lá para cima negativo. Então vai ficar 2 elevado a menos 3 meios. Olha só que rápido, né? Isso aqui eu transformei em 2 ao quadrado. Isso aqui eu transformei em 2 ao cubo. 2 dividido por 5, né? 2 dividido por 5 vezes, já que é a potência, vezes x. Aqui 2 a terceira dividido por 2, né? 3 sobre 2, só que está aqui embaixo. Vai lá para cima, fica negativo, certo? Aí a gente conclui que 2 quintos dx igual a menos 3 meios. Se eu multiplicar por 5 meios todo mundo, né? Multiplica isso aqui por 5 meios e multiplica isso aqui por 5 meios. Por quê? 5 vezes 2, 10. 2 vezes 5, 10. 10 por 10 dá 1. Sobra só o x. X é igual a 5 vezes 3, 15 negativo. 4, né? 2 vezes 2, 4. Então dá menos 15 quartos. Certo? Tá bom? Então pegue essa habilidade de fazer esse tipo de operação. Aqui, ó, 10 elevado a x, 0,00... 100 elevado, já dei até a dica, né? 100 elevado a x, 0,0001. Aqui não é um número primo, eu posso deixar na potência de base 10, né? Porque eu posso, ó, isso aqui é equivalente a dizer que é 10 ao quadrado elevado a x. E aqui, ó, é 1 sobre 1, 2, 3, 1 sobre 1000. Ou seja, 1 sobre 10 à terceira, tá bom? Então, vamos lá. K vai ficar como? 10 elevado a 2x é igual a 10 elevado a menos 3. Por que menos 3, Ricardo? Porque 1000 eu escrevo como 10 a mais 3 e vai para lá para cima 10 a menos 3. Onde eu concluo que 2x igual a menos 3, dividindo 2 pelos dois lados, x igual a menos 3 meios. Tá? Bom, já respondi um bocado. Sempre é bom você treinar, tá? Sempre é bom você resolver. Então, agora eu vou deixar para você tentar aí as questões L, M e N, tá bom? Dá uma pausa. Elas são um pouco mais elaboradas. Dá uma pausa e aí eu vou dar a solução depois, tá bom? Então, tenta aí, dá a pausa e faz. Fez? Bom, legal. Vamos agora fazer a solução. E aí, será que você conseguiu perceber como é que resolve isso? Eu espero que sim. E a dica que eu dei, né? Você tem que perseguir a ideia de deixar na mesma base, tá? Então aqui, talvez não seja tão simples você perceber, mas deixar na mesma base aqui é o seguinte. Não adianta que você fatorar 0,25, tá? Mas sim você precisa pensar em reescrever isso de forma a chegar na mesma base daqui, né? Ou reescrever aqui para ficar na mesma base daqui. Então, vamos tentar aqui, ó. Aqui me parece mais simples deixar 2 terços, 2 elevado a 3, elevado a x é 2 elevado a 3x, certo? Mas aqui, olha, 0,25 não fica legal. Então, a primeira dica que eu dou, transforma o decimal em fração, tá? Então, aqui, ó, fica 25 sobre quem? 100, tá? Você precisa saber fazer essa transformação, né? Duas casas decimais, 25 dividido por 100. Outra coisa, aqui dá para simplificar. Por quê? Por que aqui não está na base 2? Se eu simplificar por 25 os dois lados, o que vai acontecer? Isso vai dar
numerador e denominador. Aqui vai dar 4. Opa, apareceu o 4, que é uma potência de 2, e eu posso finalmente resolver a minha questão. Então, é isso que você vai fazer. 2 elevado a 3x igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Isso é equivalente a dizer que é 2 elevado a 3x é igual a 2 a menos 2, potência, né? Vai negativa para cima. De onde se conclui que 3x igual a menos 2, logo x igual a menos 2 terços. Basta dividir os dois lados por 3. Tá bom? Fechou aqui. E aqui, como é que seria? Parecido. Olha só, aqui, geralmente, botar na menor potência pode ser legal, às vezes pode não ser, tá? Então aqui eu posso, ó, vamos deixar aqui, ó, 125 elevado a x, porque esse aqui dá 5 ao cubo, mas aqui vai dar 2, 4 sobre 100, fica um negócio meio estranho, né? 4 sobre 100. Mas olha só, se eu simplificar de novo por 4, aqui vai dar 1 e aqui vai dar quanto? 25. Pronto, 25 é uma potência de base 5. Logo, vou ter aqui, ó, 5 ao cubo elevado a x, então potência de potência fica 5 elevado a 3x, né? Isso aqui dá 5 ao cubo. Elevado a x é 3 vezes x, certo? Tá aqui. E aqui vai ficar 1 sobre 25, ou seja, 1 sobre 5 ao quadrado. Tranquilinho, usar já agora a potência tá positiva, fica negativa aqui em cima. Se fosse negativo embaixo, ficaria positivo em cima. Então vai ficar, a gente conclui que 3x é igual a menos 2. Logo, x divide os dois lados por 3 dá menos 2 terços também, né? Gosta de dar resultado de 2 terços. Olha só. Quem ainda não conseguiu, pode pausar e tentar fazer essa na mesma perspectiva, tá? Tenta aí e depois responde. Bom, para quem tentou, quem não tentou, vamos lá. Então, dá 2 terços elevado a x. Então, bom, parece-me interessante transformar isso aqui primeiro em fração, depois tentar ver aí se chega em 2 terços, né? Vamos lá. Então, fica 2 terços de x, vai ficar 225 sobre 100, tá? Olha, me parece interessante, como os dois são divisíveis por 5, bora ver se a gente encontra 2 terços aqui, ó. Pega o 200, aí um jeito de fazer isso bem mais rápido, sem ficar testando muita coisa. Você fatora os dois e deixa em fatores primos, tá bom? Então, ó, 225 dá por 3, né? 4 e 5, 9 dá 3, ó. 22 por 3 é 7, 7 vezes 3, 21 para 22, 1, 15... dividido por 3 dá 5. 7 e 5, 12, dá para dividir por 3. 75 por 3 dá 25. Agora sim, só por 5, né? 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Então eu posso reescrever 225 como sendo 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Aqui, vamos lá. 100 por 2 dá 50, 50 por 2 dá 25. De novo, 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. E aqui eu posso escrever como 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Não coincidentemente, porque eu já sabia que poderia dar alguma coisa parecida com isso, a gente encontra que 2 terços elevado a x, eu posso reescrever 225 como sendo 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, e 100 como sendo 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, né? Um número dividido por ele mesmo dá quanto? 1, tá? Então isso vai dar 1. Sobra só 3 sobre 2, e os dois estão elevados à mesma potência. Ou seja, eu posso reescrever como sendo 2 terços elevado a 3 meios ao quadrado. Acabou? Não, não acabou. Por quê? Porque aqui é 2 terços, elevado a x. Aqui é 2 terços elevado a x, aqui é 3 meios elevado a x. Então, não é a mesma base, tá? Parece, mas não é a mesma base. São valores diferentes. O que é que eu tenho que fazer aí para finalmente resolver? Eu tenho que aplicar a propriedade da potência, né? De mudar numerador e denominador. Quando eu inverto aqui, ó, eu posso reescrever 2 terços elevado a x. E aqui, ó, numerador, denominador vai para o numerador,
numerador vai para o denominador, o que acontece com o expoente? Ele troca o sinal, então fica menos 2. Então, onde se conclui que x igual a menos 2. Tá bom? Então, é isso. Perseguir a mesma base e usar propriedades, tentar fazer aí uma álgebra para, vai dar essa identidade, vai isso tal, simplificar, né? Transformar em fração, fatorar. Então, você vai conseguindo linkar todas essas propriedades aí, todas essas situações, tá bom? Bora vai? Pode complicar, né? Pode. Mas, assim, se você exercitar, se você conseguir visualizar e rever a aula, se for o caso, você consegue entender e consegue resolver, tá bom? Então, vamos lá. Olha só essa aqui, ó. 3 elevado a x menos 1, menos 3 elevado a x, mais 3 elevado a x, mais 1, mais 3 elevado a x, mais 2 igual a 306. Vou pegar isso aqui, ó. Solução. Tá? Letra A. 3 elevado a x, a menos 1, menos 3 elevado a x, mais 3 elevado a x, mais 1, mais 3 elevado a x, mais 2, igual a 306. Muito bem. Olha só. Primeira coisa que me parece aqui que tem um fator que é comum a todo mundo. É 3 elevado a x menos 1, 3 elevado a x, 3 elevado a x, 3 elevado a x, certo? Então, se eu separar, eu posso isolar o 3 elevado a x. E talvez fique mais simples para mim. Tá bom? Então, ó, 3 elevado a x. Qual é a propriedade aqui, ó? A elevado a m mais n é igual a elevado a m vezes a elevado a n. Ah, mas está negativo. Tudo bem, é menos n, tá? Então, 3 elevado a menos 1, menos 3 elevado a x, mais 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1, mais 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2. Repare que eu tenho um valor aqui, que ele é comum a todo mundo, tá? E ele é igual a 306, tá bom? Então, isso aqui vira tudo coeficiente, né? 3 é menos 1, aqui no caso é 1, negativo, né? Aqui é 3 elevado a mais 1, é 3, 3 elevado a mais 2 é 9. Então, fica assim, ó, 3 elevado a x vezes, aí inverte, né? 1 terço elevado a 1, menos 3 elevado a x, mais 3 elevado a x vezes 3, mais 3 elevado a x vezes 9, igual a 306. Tá bom? Então, esse fator comum aqui, 3 elevado a x, 3 elevado a x, 3 elevado a x, eu posso colocar em evidência. 3 elevado a x. E o que sobra? Quando eu divido isso, né, por isso, sobra quem? Que vai simplificar, sobra 1 terço. Se eu dividir isso, olha o negativo, por isso, sobra quem? Menos 1, tá bom? Se eu dividir 3x vezes 3 elevado a x vezes 3, sobra quem? O 3, positivo. E aqui sobra o 9, positivo, tudo isso igual a 306. Alguns podem até pegar, ao invés de 3x, transformar isso numa outra letra, para depois voltar ao 3x. Também pode ser essa solução, tá? Mas vai dar o resultado aqui. Então, vai ficar 1 terço menos 1, mais 3 mais 9. Isso aqui dá 12. 12 menos 1 dá 11. Então, é 1 terço mais 11 igual a 306. 3 elevado a x é 3 vezes 11, 33, mais 1, 34. 34 terços igual a 306. Bom, aqui você pode fazer um bocado de coisa. Eu prefiro fazer o meu método aqui de multiplicar por 3 vezes 34, sobre 34. E isso aqui vai dar 1, sobra só o 3x. E aqui vai ficar 3 vezes 306 dividido por 34. 34 é 2 vezes 17. Então, normalmente as questões elas não põem à toa aqui os valores, tá? Então, provavelmente deve ser divisível por 17 aqui. Mas vamos lá, dividir por 2 vai dar 306 por 2, vai dar 153, né? 153 dividido por 2, aqui vai dar 17. Aí você testa aqui se 153 é divisível por 17 para simplificar a vida, tá bom? Dá para dividir aqui? Não. Aí, como é que é uma dica aqui de divisão, né? 153 é muito próximo de 170. Então, provavelmente, lá pelo 8, pelo 7, você consegue achar, tá bom?
Então, sei lá, 7 vezes 7, 49. 8 vezes 7, 56. Está mais próximo do 8. Então, vai divisível por 8 aqui. 8 vezes 7, 56. Vai 5. 8 vezes 1, 8. Vezes mais 5, né? 13. Aí, 13 menos 6, né? Que tira 1 daqui, que é 13 menos 6 dá 7. 14, aí dá 17. Opa, deu exatamente 17. Logo, tá? Vai ser o quê? Vai ser o 9. Exatamente o 9. Tá? Por isso que eu falo que às vezes as questões não põem por coincidência, justamente para facilitar, né? 9 vezes 7, 63, vai 3. 9 vezes 1, 9, mais 6, 15. 153 menos 153, então dá 9. Então, é divisível por 17, 153. E se eu dividir por 17, vai dar 1. Por 17 vai dar 9. Vai sobrar só o 3 vezes 9. Tá? Sobrou só o 3 vezes 9. Isso é equivalente a dizer que 3 elevado a x é igual a 3 vezes 9, 27. Isso é equivalente. Aí 27 está tranquilo, né? Que é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, 3 elevado a x igual a 3 elevado a 3, de onde se conclui que x igual a 3. Tá bom? Veja que é um pouco mais complexo, mas não é tão difícil assim. Tu vai multiplicar, vai dividir, vai resolver uma equação, isolar o valor desconhecido e tentar achar, tá bom? Vamos fazer então a letra B. Bom, então a letra B e a letra C são muito parecidas, são muito semelhantes, né? Acho que você percebe, ó, aqui quem é o fator comum? 5 elevado a x, 5 elevado a x, 5 elevado a x. Então você vai deixar isso, né, como reescrever, colocando o 5 elevado a x vezes 5 elevado a menos 2, menos 5 elevado a x, mais 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1, igual a 505. Isso é equivalente a dizer que coloco o 5 elevado a x, que ele é fator comum, em evidência. Aqui vai sobrar 5 elevado a menos 2, menos 1, mais 5, igual a 505, tá? Isso é equivalente a dizer que, vamos lá, 5 elevado a x, 5 elevado a 2 é 1 sobre 25. 1 sobre 25 mais 4 igual a 505. É equivalente a dizer que 5 elevado a x é igual a 25 vezes 4, 100, mais 1, 101 sobre 25. Reparem que isso vai dar bem legal para simplificar, não vai? Porque 505, se você reparar, 505, ele é o 101 multiplicado por 5, tá? Quer ver, ó? Vamos botar aqui assim, bem escrito legal, tá? 5 elevado a x vezes 101 dividido por 25 é igual a 5 vezes 101, né? Ó, 5 vezes 101 dá 505. Então, ó, dá para dividir os dois lados por 101. Isso implica dizer que aqui vai dar cortar, vai dar 1, né? E 25, se eu multiplicar por 25 todo mundo, aqui vai simplificar e aqui vai ficar 5 vezes 25. Logo, 5 elevado a x vai ser igual a 5 vezes 125, certo? Então vai ficar 5 vezes 25 dá 125, que você já sabe que 125 é 5 à terceira, de onde a gente conclui que x igual a 3. Tá bom? Beleza. Essa terceira aqui, a letra C, ela é o mesmo processo, com a diferença que está 3 elevado a x. Mas olha, repare, 3 elevado a x, 3 elevado a 2 é a... Essa daqui é a mesma situação, né? Só que aqui é 2 elevado a 3x, 2 elevado a 3x, 2 elevado a 3x. Vai sobrar o 1 aqui, né? Olha lá,
quando for dividir vai dar 1, quando for dividir vai dar 2 elevado a 1, quando for dividir vai dar 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, iguala, simplifica o que é para simplificar e acha o valor, tá bom? Então, é bem tranquilo também. Vou deixar aí como para você tentar fazer, porque já é muito igual, já acho que você consegue, se você tentar, você consegue, tenho certeza. Se não conseguir, coloca aí na pergunta, tá bom? Essa daqui é interessante, tá? Por quê? Porque aí você vai ter que relacionar com outra coisa. Ó, a estrutura dela, 4x, 2 elevado a x menos 2. Vou pegar essa primeira aqui, tá? 4 elevado a x menos 2 elevado a x menos 2 igual a 0, tá bom? As outras B, C, D também vai ser a mesma ideia. Qual é a ideia aqui? É o seguinte, repare que aqui não dá para fazer a mesma coisa, colocar o 2 elevado a x em evidência, porque nem está aqui, nem está aparecendo. Então, qual é o macete aqui? É você observar que essa estrutura aqui, ela tem a mesma estrutura de uma equação do segundo grau, tá? Ela tem a mesma estrutura de equação do segundo grau. Por quê? Porque aqui, olha só, 4 é 2 ao quadrado. Então vai ficar, ó, se eu reescrever, vai ficar, se eu pegar aqui, vai ficar 2 ao quadrado elevado a x, né? Menos 2 elevado a x menos 2. Aí o que eu faço? Potência de potência não é a multiplicação? E multiplicação não é comutativa? Né? Pode mudar a ordem do fator, mas não vai alterar o resultado. Então eu posso fazer assim, ó, 2 elevado a 2x igual a 2 a menos 2 a x, menos 2 igual a 0. Aqui eu posso mudar a ordem, ó, 2 elevado a x vezes 2, menos 2 elevado a x menos 2 igual a 0. E aí eu posso voltar para 2 elevado a x ao quadrado menos 2 elevado a x menos 2 igual a 0. Tá bom? Então, por que eu fiz isso? Porque aí eu transformei algo que não estava com aquele fator quase que comum, agora para um fator mais comum, tá? 2 elevado a x. Só que ainda não é a solução. Por quê? Porque do jeito que está aqui, não posso colocar em evidência porque não tem todos. Mas eu poderia passar o 2 para o outro lado e teria problema porque teria o quadrado aqui. Então não dá para fazer isso ainda, ou não dá para solucionar de um jeito legal. E aí o que eu faço? Eu vou fazer uma outra macete aqui que tem de resolução, né? Uma outra técnica, né? Eu não gosto de falar macete, técnica de resolução, que é o seguinte. Eu vou chamar, fazendo 2 elevado a x igual, aí vamos chamar de y, tá? Podia ser y, podia ser m, podia ser n, qualquer letra. Aí no final eu volto, tá? Então, ó, 2 elevado a x elevado a 2, eu chamo 2 elevado a x e y. Então, no lugar de 2 elevado a x, eu vou colocar y. Logo, y ao quadrado menos, no lugar de 2x, eu vou colocar y, menos 2 igual a 0. Aqui a gente tem, então, uma equação do segundo grau. E aí, essa equação do segundo grau, eu resolvo. No final, eu acho o valor de y. Na verdade, vão ser 2 valores de y, né? Ou dependendo aí do delta. E volto para cá, para achar o 2 elevado a x. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui, ó. Resolvendo isso, y é igual, usando a fórmula de Bhaskara, né? Aqui é o a, aqui é o b, aqui é o c. Menos b, que é menos 1. Mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, é menos 1 ao quadrado menos 4, que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é menos 2. Tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 1. Tá? Então, isso vai dar menos 1 dá 1, positivo. Mais ou menos 1 ao quadrado. 4 vezes 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2 dá mais 8, né? Menos dá mais, 4 vezes 2, 8, vezes 1 é 8, mais 1, 8 mais 1, isso vai dar 9. Tudo isso dividido por 2. Logo, y vai ser igual a 1 mais ou menos 3, tudo isso dividido por 2. Eu posso achar o y1 sendo, ou y', né? Tem gente que coloca y', você que escolhe. 1 menos 3 sobre 2, logo y
1 vai ser 1 menos 3 dá menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Tá? O y2 vai ser 1 mais 3 por 2. y2 vai ser 1 mais 3, 4 por 2, vai dar 2. Então, tem dois resultados. Menos 1 e 2. Então, ó, 2 elevado a x igual a menos 1. E 2 elevado a x igual a 2. Ó, aqui tá fácil, né? Embaixo aqui tá fácil. X igual a 1. Certo? E esse outro aí, como é que a gente resolve? Aí ferrou, né? Aí ferrou. Por quê? Porque se fosse 1, se fosse apenas um 1, daria legal. Porque qualquer coisa elevada, ó, 2 elevado a x é igual a menos 2 elevado a 0. Se fosse positivo, x igual a 0. Mas não é, tá? Não é. Como não é, então aqui não existe solução, tá? Não existe solução. Para y igual a menos 1, não existe solução. Só existe solução para y igual a 2. E aí, porque é 2 elevado a 1, x igual a 1, morreu Maria Preá. Mas o primeiro não tem solução. E aí você vai dizer que não tem solução para esse caso, só tem solução para o outro caso, e a vida segue assim mesmo. Tudo bem? Nem sempre temos solução para um problema dentro das condições desse problema. Tá bom? Acontece isso bastante. Parece que não, mas acontece. Então, bora resolver mais um para você entender, e aí eu vou deixar duas aí para você tentar fazer, tá bom? Mas a estrutura é a mesma. Vamos resolver a letra B. Bom, aqui é a mesma coisa. Não dá para colocar o 3x em evidência, né? Então, mas dá para a gente, olha, reescrever o 9 como sendo 3 ao quadrado, repete o resto, isso igual a 90. Aí aqui, ó, potência de potência é o produto, repete o resto, né? Fica 3 elevado a 2x igual a 90. Comutatividade inverte, então fica 3 elevado a x vezes 2 igual a 3 elevado a x igual a 90, mais 3 elevado a x igual a 90. Não precisa fazer todos esses passos quando você entender isso, você pode pular, tá? Você vai até ver em livros, alguém resolvendo, vai ser pulado esse passo, mas eu gosto de mostrar para você entender de onde é que vem. Aí volta, né? 3 elevado a x ao quadrado mais 3 elevado a x igual a 90, tá bom? Aí aqui, ó, fazendo 3 elevado a x igual a... Vou mudar, né? Senão vai ficar viciado só em y. Igual a m, vai ficar m ao quadrado mais m. Aí 90 igual a 90, tá? Então eu tenho uma equação de segundo grau da seguinte forma. M ao quadrado mais m menos 90 igual a 0. Resolve isso com a fórmula de Bhaskara. M é igual a menos b, a menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 90. Tudo isso sobre 2 vezes 1, 2 vezes a. Igual a menos 1, mais ou menos, aí ó, 1, menos menos dá mais, 4 vezes 90, tá? 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 90 dá 360. Então dá 1 mais 360 sobre 2.
Bom, aí vai dar 361, dá menos 1, mais ou menos, raiz de 361. Essa não é a raiz que aparece muito, aí a pessoa pode se confundir, pode não... Será que tem raiz? Será que não tem? Bom, aí eu vou ensinar uma técnica aqui de você ter uma aproximação e resolver mais rápido, né? Porque senão você vai ter que multiplicar até tentar chegar lá. Olha só, 361, se eu colocar o 20 ao quadrado, isso é 400, tá? Uma bem conhecida aqui podia ser o 15 ao quadrado, tá? 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225, tá bem lá embaixo. Bom, se você não souber o 15 ao quadrado, tudo bem. Mas pelo menos o 20 ao quadrado você pode saber que é 400. Então você pode voltar aos poucos, dando um bom chute. Por quê? Porque quando eu faço 9 ao quadrado, qualquer coisa 9 ao quadrado vai ter terminação 1. Qualquer coisa 8 ao quadrado vai ter terminação 8 vezes 8 é 64, é 4. Qualquer coisa 7 ao quadrado vai ser o quê? 7 vezes 7, 49, é 9. Então, ou 19, ou 18, ou 17 é um bom chute. Mas qual é o melhor chute aqui? É o 19 ao quadrado, porque isso termina em 1. E será que isso vai dar 361? Vamos ver. 19 ao quadrado, ó. Vai dar 9 vezes 9, 81, vai 8. 9 vezes 1, 9 mais 8, 17. 1 vezes 9 é 9, 1 vezes 1 é 1. Então aqui dá 1, 7, 9, 6, vai 1. 1 e 1 e 1, 3. 361 é exatamente a nossa raiz, bem bonitinha, com o chute aqui que a gente fez, tá bom? Essa técnica é uma técnica, até tem no canal aqui, tirar a raiz de forma mais rápida e tal. E também eu gosto de ensinar isso bastante, né? Cálculo mental é muito importante para desenvolver o pensamento matemático. Bom, aí então aqui vai dar, ó, menos 1 mais ou menos 19 sobre 2. Aí, ó, menos 1 menos 19 dá menos 20. Dividido por 2 dá menos 10. Tá? Vou fazer mais rápido agora. Menos 1 mais 19 dá mais 18. Dividido por 2 dá mais 9. Bom, pelo mesmo fator lá do negativo, não dá para achar o resultado negativo. Então, esse aqui é descartado. Não existe solução quando é negativo. Tá? Por quê? Porque o 3 elevado a x nunca vai dar um valor negativo. O 3 elevado a x vai sempre ser maior que zero. Tá? Se vai sempre ser maior que zero, qualquer valor negativo a gente descarta. Tá? Então, qualquer valor negativo, não existe solução. Tá bom? Grave isso. Neste caso aqui, 3 elevado a x só vai dar valor positivo. Então, qualquer valor negativo, não existe solução. Qual é a melhor solução, portanto? Logo, 3 elevado a m igual a 9. Isso implica dizer que 3 elevado a x é igual a 9. 9 é o 3 ao quadrado. 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado. De onde se conclui que x igual a 2. Então, a solução, x pertence aos reais, tal que x pertence aos reais, tal que x igual a 2. Tá bom? Então, é assim que a gente pode trabalhar com equações exponenciais. Existem algumas variações, pode ficar mais difícil, pode ficar mais fácil, né? Eu espero que você tenha compreendido o processo, de deixar na mesma base, de usar as propriedades, aí vai ter multiplicação, divisão, vai ter esse macete, né? Essa técnica, né? Não falo macete, mas é essa técnica de solução, tá? E você consegue compreender, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Se não, tenta assistir de novo a aula, que realmente é muita informação, é meio complicadinho mesmo, mas é assim que você vai se acostumando e você vai resolvendo, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.